Vitor, parlamentares do Centrão falam que o governo precisa reagir porque a expectativa da economia para este ano não é boa. É isso, né, Leandro? Vale a gente destacar que essa perspectiva de crescimento econômico aquém do que a gente acompanhou, por exemplo, ano passado, isso já está precificado, né? Ano passado, o Brasil teve um crescimento bastante robusto e com ele veio, de fato, um impacto inflacionário que, inclusive, culmina nessa tentativa por parte do Banco Central, por exemplo, de conter a inflação, que, de acordo, inclusive, com o último Boletim Focus, está ali em 5,51% a previsão para que feche esse ano, muito acima da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. Então, há agora essa preocupação por parte do Congresso Nacional, em linha, inclusive, com a antiga gestão, a gestão de Arthur Lira, em torno da apresentação e da apreciação por parte do Congresso Nacional de medidas que contenham e que controlem o gasto público, os gastos do governo. Porque, de fato, alguns deputados com quem eu conversei, por exemplo, relatam esse mesmo incômodo que o Hugo Mota diz agora, né, diz ter a entrevista aqui ao CNN 360. Exatamente de que o governo apresentou uma série de medidas que envolviam apenas o aumento de arrecadação para tentar aplainar o cenário fiscal e, de fato, o governo conseguiu bater recordes de arrecadação nos últimos meses, mas, do ponto de vista fiscal, o que a gente acompanha, de fato, é uma deterioração das contas públicas. Vale destacar que hoje, por exemplo, o Tesouro Nacional publica o relatório mensal da dívida e aponta que a dívida pública federal encerrou 2024 somando 7,3 trilhões de reais, um aumento de 12,2% em relação a 2023. Então, a gente percebe que, de fato, há esse aumento, inclusive, da proporção dívida-PIB, atingindo 76,1% no ano passado e com perspectivas, inclusive, de piora se não houver qualquer tipo de reação por parte do governo. Aquele pacote apresentado pelo ministro Fernando Haddad, que agora garante, inclusive, que a partir daquelas medidas já desenhadas em novembro do ano passado, o governo consegue prever uma economia de 30 bilhões de reais no ano que vem. Na verdade, o mercado, os agentes financeiros como um todo, avaliam que esse montante, essa perspectiva de revisão fiscal, ela está bastante aquém do que aqueles 70 bilhões de reais apontados como o norte do governo nos próximos 2 anos, né? Essa perspectiva de corte de gastos, na verdade, de acordo com alguns agentes financeiros, está ali na ordem de 45 bilhões de reais para os próximos 2 anos. Então, há uma necessidade, apesar do presidente Lula, na semana passada, ter dito que não há qualquer tipo de interesse ou disposição do governo em enviar novas medidas que envolvam qualquer tipo de revisão de gastos, há essa interpretação pelos agentes financeiros, por parte dos agentes financeiros e também no Congresso Nacional, de que, inclusive politicamente para o governo, é importante que o governo cuide das contas, né, tenha uma arrumação fiscal importante, até para melhorar o ambiente econômico do país. É fato que o ministro Fernando Haddad, por exemplo, apresentou aquela série de medidas que ele considera primordiais para esse ano. Há alguns pontos muito importantes, como, por exemplo, a nova lei de falências, medidas que envolvem, por exemplo, o fortalecimento do mercado de capitais, uma consolidação das infraestruturas do mercado financeiro, exatamente uma regulação maior, mudanças ali do ponto de vista regulatório para o mercado financeiro, a modernização de regime de concessões e PPPs, que também é bastante defendido pelo governo, fora aquelas outras medidas, como, por exemplo, a revisão dos supersalários, também a revisão das pensões de militares, mas há, de fato, uma necessidade de que o governo encontre novas medidas, tanto do ponto de vista de desvinculação orçamentária, até para que o governo consiga ter uma capacidade de investimento maior, até porque, do ponto de vista orçamentário, o Brasil tem uma restrição de cerca de 10% apenas dos recursos para livre manejo, para investimento, não são aqueles gastos que estão atrelados, por exemplo, ao aumento do salário mínimo ou atrelados a fundos e a medidas que, na verdade, né, têm o empenho obrigatório. Então, o governo precisa, de fato, pensar em diversas medidas para, primeiro, ter uma liberdade orçamentária maior margem de manobra do seu próprio dinheiro e também de uma revisão fiscal mais robusta do que aquela apresentada pelo ministro Fernando Haddad em novembro passado, cuja reação a gente acompanhou e agora, né, tem essa interpretação por parte do mercado financeiro de que está, inclusive, aquém dos números apresentados pelo Ministério da Fazenda.